Nós vamos falar sobre o papel de cada membro da família, de uma forma bem resumida, claro, a gente não tem como aprofundar tanto, mas nós esperamos que com essa palavra algumas coisas fiquem claras, né, para cada um de nós. A família é um projeto de Deus, então sempre que eu prego em casamentos, inclusive hoje nós estivemos em um casamento agora, antes do culto, e eu estava dizendo, olha, a família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, né? Família não é invenção de pastor, não é invenção da igreja evangélica, não é? A família foi projetada no coração de Deus. Deus fez o primeiro casamento, idealizou, realizou, Deus testemunhou o primeiro casamento. Então, família é um projeto de Deus, né? E para que houvesse paz e harmonia nos relacionamentos, então Deus definiu de maneira muito clara o papel de cada um. Quando é que tem confusão? Quando tem conflitos? Quando o papel não está bem desempenhado. Na verdade, definido ele já foi. Mas às vezes nós não desempenhamos o papel adequado. Então, quando a troca de papéis, inversão muitas vezes, né? A mulher que é o cabeça, né? O marido que se torna, né? Confuso o papel dos dois. Então, muitas vezes isso traz conflitos. Então, é necessário, né, que a gente... Pode baixar o microfone, tá? Baixa porque eu aproximo na boca. Pode baixar. Muitas vezes os conflitos surgem porque os papéis foram definidos por Deus, mas a gente não está se encaixando naquilo que Deus queria. Então, Deus já deixou claro em sua palavra, né, o papel de cada um de nós. Quantos solteiros temos aqui? Quantos solteiros? Eu quero dar um conselho a você que é solteiro, você que está noivo, romance real. Quero te falar, assista vídeos do pastor Josué Gonçalves sobre casamento, sobre família. Gente, a gente precisa investir. Você quer casar, ter um casamento abençoado? Leia sobre isso. Assista vídeos, eu aprendo tanto assistindo os vídeos do pastor Josué Gonçalves, né? Um homem de Deus que ensina, né, de maneira bem prática. Leia sobre isso, porque eu acho que quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai mudando o entendimento, vai melhorando. Assista em casa, você que é casado, com o seu cônjuge. Pare um pouquinho, assista uma palavra dessa sobre casamento, né, sobre criação de filhos. Isso vai ajudar muito a você melhorar o seu casamento, né? Tem um versículo que fala: meu povo peca por falta de conhecimento. Mas se você estiver assistindo com sua esposa, com seu marido, né, sobre o seu casamento, como melhorar, gente, vocês vão melhorar muito mais. E nós precisamos investir. Quer casar? Leia, assista muito, porque aí você vai errar bem menos da sua vida, né? E eu percebo, sabe o quê? Quando a gente está crescendo em maturidade, em Deus, a gente fica mais humilde, sabia? Uma pessoa cheia de Deus, ela é mais humilde, sim ou não? Quando a gente fica muito com o coração endurecido, orgulhoso, é que a gente está carnal. Então, no casamento, se você quer um casamento abençoado, uma família abençoada, seja humilde. Não, pastora, mas quem errou foi ela. Vou esperar. Não, quem errou foi ele. Não, minha gente, se você está crescendo em Deus, o mais parecido com Jesus é o primeiro a se humilhar, a renunciar aos direitos, né? Vai lá e conversa, olha, vamos conversar. Se você falhou, se você foi grosseiro, pede perdão, me perdoe pela grosseria. Mas quando a gente está mais carnal, a gente fica tão orgulhoso. A gente se acha cheio do direito e nem pede perdão. Mas isso não aparece. Quando a gente tem atitude assim no casamento, Cristo não aparece na nossa vida. Aparece só a carne velha. E olha, carne, ela fica podre e fede muito, né? Horrível. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, sabe quem aparece? Toda vez que você se humilha, é a beleza de Cristo. Porque o seu cônjuge fica envergonhado pela sua humildade. Então, minha gente, olha, quer uma família feliz, seja mais parecido com Jesus, amém? Renuncie mais, né? Seja uma pessoa mais humilde, libere perdão. Pastor, que a senhora não conhece, a senhora não conhece. Minha esposa faz muita raiva a mim.
Ela erra na mesma área. A gente briga, daqui a pouco ela está do mesmo. Perdoe 70 vezes 7. Jejue pelo seu cônjuge. Ore por ele, abençoe a vida dele, né? Peça a Deus sabedoria. Amém, irmãos? Que Deus vai dar sabedoria. Então, quanto mais a gente estiver buscando o Senhor, mais a gente fica quebrantado e humilde. E o nosso casamento melhora. O casamento só fica ruim quando tem duas pessoas muito orgulhosas, muito carnais. Aí o casamento chega até ao divórcio. Porque ninguém quer abrir mão dos seus direitos. Sim ou não? Estou falando a verdade? Sim ou não? Essa é a verdade. Mas se você se humilha, né? Tem um provérbio aí que eu esqueci como é que chama. Mas quando um não quer, dois não briga. Né? Às vezes o outro quer brigar e o outro é bem doce. Já falou com pessoa, você grosseirão e a pessoa doce, você fica morrendo de vergonha? Eu já passei por isso. De falar num tom e a pessoa muito humilde. Eu quase morro de vergonha. Eu queria abrir um buraco e entrar dentro. É assim que a gente ensina o outro a ser gentil. Quando vem com 3 pedras na mão, você, sim, querido. Aí você bem, a palavra mansa, desvia o furor, deixa o outro muito envergonhado. Então, seja manso, humilde. Você vai ver que seu casamento vai ser um casamento abençoado, amém? Então, nós vamos falar, né, sobre os deveres do esposo, da esposa e terminaremos com os deveres dos filhos. Vai alternar, eu vou falar de um dever, Cristiane, então, continua com outro dever, tá? Então, eu vou começar com o dever do marido número 1, ser o cabeça do lar. Quantos homens casados temos aqui? Levanta a mão. Então, diga comigo, meu dever número 1, misericórdia. Eita, Jesus! Diga, meu dever número 1, não, só os homens, né? Homens casados, levanta a mão aí. Diga, meu dever número 1 é ser o cabeça do lar. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então, nós temos aqui já definido, pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que o homem é que deve ser o cabeça da mulher. Veja, não é que todo homem é cabeça de toda mulher. Muitos homens aí que estão confundindo isso, certo? Você é cabeça da sua esposa. E as solteiras, quem é cabeça é seu pai, né? Porque tem muito marido querendo mandar na mulher dos outros. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Cada marido é cabeça da sua esposa. E venhamos e convenhamos, já é o bastante, né? Já seria o suficiente. Então, quantas solteiras temos aqui? Mulheres solteiras. Então, quem é o cabeça de uma mulher solteira? Seu pai. Tá bom? Então, aqui, o apóstolo Paulo já deixa definido. Vamos para outro versículo. Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, o principal papel do homem, como cabeça do lar, é servir sua esposa e seus filhos. Servir. É a liderança através do exemplo, né? Através do serviço. Envolve dar direção, tomar decisões, mas não com falta de respeito nem com autoritarismo. Algumas pessoas confundem, né? Eu sou o cabeça. Aí, na cabeça desse cabeça, ele acha que é um tirano, que é um ditador. E não tem nada a ver com isso. Um homem, ele serve como cabeça. Ele serve a sua esposa, serve os seus filhos, ele dá direção, ele toma decisões, mas isso com humildade, com temor do Senhor. Não precisa ficar jogando na cara. Quem manda aqui sou eu. Geralmente quem fala dessa forma é porque não está exercendo a verdadeira autoridade. Porque a autoridade, ela não deve ser passada na cara. Né? Você não joga isso o tempo todo. Imagina eu todo domingo aqui. Olha, eu sou o pastor dessa igreja, viu? Eu que mando aqui. Isso seria inadmissível, seria ridículo. Então, ninguém lidera dessa forma. Então, o marido, ele deve servir, tomando decisões, dando direção, mas sem falta de respeito e sem autoritarismo. Né? Então, Pedro, ele ensina também como os presbíteros devem exercer autoridade. E aí serve para o marido também.
1 Pedro 5,3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Então Pedro está dizendo, olha, sirvam, né, através do exemplo. Então esse versículo ele é chave para a liderança do marido. Governar não é dominar, é conduzir por meio do respeito. Então não é uma imposição, mas é um exemplo. Então primeira função, primeiro papel a ser desempenhado pelo homem dentro da sua casa é ele ser esse líder, esse cabeça que serve e lidera através do exemplo. E a mulher, qual é o seu primeiro papel na família? É ser ajudadora. Ajudadora. Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu achei tão lindo, irmãos, esse versículo, porque foi Deus, não foi o homem que disse, quero uma ajudadora. Foi Deus que, olhando para o homem, não é bom que ele esteja só. Ele não tem a capacidade de fazer tudo sozinho. Você sabia que nós dependemos uns dos outros? Tem coisas que eu preciso que Marcos, eu aprendo com o Marcos, com o jeito dele. Né? E ele me ensina com o jeito dele. Tem coisas que ele aprende comigo, com o meu jeito. Por isso que é tão interessante quando a gente casa, porque a gente casa com uma pessoa totalmente diferente. Sim ou não? Totalmente diferente. Porque um vai ensinar, vai trazer um equilíbrio ali. Um é mais acelerado, eu. Aí, casei com o Marcos. Marcos é ponderado. Depois a gente conversa. No começo do casamento eu quase tive um infarto. Eu queria resolver tudo na hora e ele, depois. Meu Deus! E aí eu fui aprendendo, sabe o quê? A ter domínio próprio. Porque quem é colérico, que tem um temperamento sanguíneo, a gente quer resolver as coisas de imediato, sim ou não? E eu já cometi tantos erros. Tantos erros. Porque quando você fica chateado e você resolve imediatamente, você não resolve, cria outro problema. Se você está chateado e você vai conversar com o seu cônjuge chateado, não converse. Não converse. Olha, eu sempre digo às pessoas, tu está chateado, respira. Agora não dá motivo para você se intrigar. Não pode. A gente pode ficar chateado, a gente vai se acalmar, dominar-se, mas logo conversar. Né? Logo conversar, assim que dominar-se. Então, eu já errei muito porque eu queria resolver na hora. E às vezes você vai, mas o tom de voz está errado. Ainda tem uma fúria dentro de você. Às vezes não é com o cônjuge, às vezes é com alguém que você ficou chateado. Então, qual é o certo? Respira, vai. Eu usava uma palavra chamada elaborar. Vá resolvendo a questão dentro do seu coração. Melhorou, então conversa. Então, Marcos, ele era muito de esperar. Não, deixa eu me acalmar. Aí, quando eu queria resolver, não, depois a gente resolve. Mas eu fui aprendendo. Eu estou no processo de aprender. Tem hora que sobe aquela fúria, né? Mas eu estou aprendendo. Né? E Marcos era muito dia assim, depois, só que demorava muito. Aí comigo, Marcos, ele melhorou mais, para não demorar tanto, né, Marcos? Eu dizia, Marcos, dá certo que a gente demora para dominar-se, mas não precisa ser tanto tempo, né? Então vamos ser mais rápido. Então, eu ajudo o Marcos a ser mais rápido, e ele me ajuda a desacelerar um pouco, pisa aí no freio um pouquinho. Então, assim, é muito legal, né? Deus olhar assim e dizer, olha, vou preparar uma esposa para você, uma auxiliadora idônea. Gente, cadê a mulherada aqui? Tu já imaginou Deus olhar para mim e para ti e nos achar auxiliadora idônea? Você não casou com esse homem, você não é menos que ele. Ele é o cabeça, sim, como autoridade. Mas Deus, quando olhou para ele, para você, olha, você é tão capaz quanto ele. E eu vou lhe unir ao seu marido para você ser uma ajudadora naquilo que ele estiver faltando. Naquilo que ele precisa de ajuda. Né? Que sabedoria de Deus. Então Deus nos chama de auxiliadora idônea, uma mulher sábia. Diga, eu sou sábia. Meu Deus, diga de novo com fé, eu sou sábia. Mas se você achar que não é muito sábia, tem uma solução para nós. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá.
Então a gente pede a Deus, Deus me dê sabedoria, me ajude, Senhor. Porque o Senhor me olha para mim e me faz ser, e diz de mim que eu sou uma mulher idônea, sábia, capaz. Então eu sou, né? Então tem um homem chamado Mateus Henry. Olha a frase que ele falou, não sei há quantos anos atrás. Ele disse: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Foi de uma costela. Não foi da sua cabeça, para que ela não governe sobre ele. A mulher também não foi tirada dos seus pés, para não ser pisada por ele. Nem de seu pé, para não ser pisada por ele. Mas Deus tirou a mulher do seu lado, para ser igual a ele, e debaixo do seu braço, para ser protegida por ele, e perto do coração, para ser amada. Olha que coisa linda essa frase, né? Deus tirou do lugar certo. Deus tirou a mulher de uma costela do homem para a gente ser uma auxiliadora, idônea, sábia. Tu sabe que uma mulher, ela pode destruir a vida de um homem? Olhe para Jezabel. Alguém já disse que existe mulher abacaxi e um homem banana. Não é assim? Mas por quê? Por conta da falta de posicionamento do homem. Então a mulher, ela começa a ficar numa posição que Deus não chamou. E aí há aquela confusão, né? Mas a vontade do Senhor é que a gente saiba o nosso lugar. O nosso lugar é de conselheira, amém? Mas uma sábia conselheira. Eu vejo assim, que Deus muitas vezes une um homem e uma mulher, e aquela mulher é tão cheia do temor de Deus, é uma mulher tão temente, tão sábia, ela busca tanto obedecer a palavra, que o homem melhora. Sabia? Tem homens que crescem espiritualmente por causa da mulher com que ele casou. Mas também tem homens que são destruídos pela escolha. Se desviam, ficam rebeldes. Sabia? Porque a gente tem um papel na nossa vida como mulher. Se você tem um marido e ele está meio ferido com o líder dele, e ele fica só falando, qual é o seu papel como mulher? É se juntar com ele e se tornar igual a ele? Não. O seu papel é proteger o marido, sabe como? Querido, vamos procurar o seu discipulador, vamos procurar o pastor, vamos procurar aquele irmão. Eu percebo que seu coração não está legal, não. E eu não posso deixar. Eu não posso deixar o Satanás sujar teu coração. Você não pode deixar o diabo te destruir. Sabe? A mulher precisa ser essa mulher sábia. Olhe, Safira não foi sábia. Sabia? Safira concordou com a ideia satânica de Ananias. Ananias tinha uma fazenda, vendeu a fazenda. O dinheiro era dele. Mas ele queria se amostrar para dizer que estava dando grande oferta. E foi mentir. E chegou para Pedro e disse: olha, eu vendi a fazenda, está aqui todo o dinheiro. E na hora o Espírito Santo disse: não é todo. Aí Pedro disse: rapaz, o dinheiro é seu. Você pode ficar com todo o dinheiro. Por que você veio aqui mentir para o Espírito Santo? Dizendo que era todo. E o homem caiu morto. Porque ele mentiu contra o Espírito Santo. Só que ele conversou com a esposa em casa. Ela não foi sábia. Ela não foi uma auxiliadora idônea. Ela ficou com o mesmo coração do marido dela. Morreu os dois. Então a gente não pode, como mulher, nem ser uma cascavel para colocar veneno no coração do nosso marido. Coisas ruins. Fulano, é pecado isso, mulher. Quem fez isso foi Eva. Satanás botou coisa na cabeça de Eva. E ela: Iva, é gostosa, é? Eu vou comer. Aí chegou para Adão e disse: Mor, eu comi, nem morri, olha. Deus não disse que ia morrer, come tu também. Ele devia ter repreendido ela, né? Mas ele comeu. Aquela mulher chamada Eva, ela foi uma maldição na vida do seu marido. E nós não podemos aceitar isso, amém, mulheres? Deus nos chama de mulheres sábias, auxiliadoras idôneas, conselheiras, que vamos ser mulheres cheias do temor de Deus. Não vamos aceitar Satanás atingir nem nossos filhos, nem nosso marido, nem nossa casa, nem nossa vida. Vamos ser mulheres cuidadosas.
Então é isso que Deus vê, né? Eu achei tão lindo quando eu estava escrevendo essa palavra, porque tu acredita que Deus usou a esposa de... Deixa eu ver aqui o nome do homem. Encontra aqui, Marcos, eu esqueci o nome dele. Pilatos. Olha aqui, Mateus 27:19. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, olha que mulher, a de Pilatos. Não sei nem o nome dela. Não está aqui o nome dela, mas diz. Ela mandou dar um recadinho para o marido dela, um homem muito respeitado em Roma. Pilatos. Ele estava lá representando Roma para julgar Jesus. E ela mandou um recadinho para o marido. Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Quando ele viu a mensagem da esposa, olha como ele foi sábio. Não quero nem saber, eu lavo as minhas mãos. Olha, eu não vou julgar não, viu? Vocês vão julgar. Ele lavou as mãos, porque ele deu ouvidos, ele percebeu que a esposa dele, olha, temos que ser mulheres cheias do temor de Deus. A gente tem que ser mulheres que lê a palavra e guarda a nossa casa em integridade. Não permite falsidade, não permite coisa ruim entrando no coração da nossa casa. Amém, mulheres? E essa mulher foi muito sábia. E ele não quis receber maldição. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, Pilatos ali. A esposa dele sonhou. Então, eu não quero nem saber, minha esposa quando sonha. Não tem mulher que é assim? Quando compartilha um sonho, o homem já sabe. Epa, vem coisa aí. Ele respeitava a esposa dele. Sabia que aquela mulher era uma mulher íntegra, viu? Ele sabia. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A insensata derruba a própria casa. É uma mulher que não tem sabedoria. É uma mulher, sabe como que é? Quando o marido briga com ela, ela briga também. Quebra um prato, eu quebro o outro. Fui falar uma palavra, eu falo também. Não. Aí ela diz, é que meu marido não é crente. E tu? Que vergonha. Tu és crente, ele não. Então, mulher quer ganhar seu marido, mude o comportamento. Porque ele vai dizer, eu não crente desse jeito, eu não quero nunca ser dessa igreja. Então, você quer ganhar seu marido? Seja doce, mansa. O homem é ruim, ore por ele. Igual a Abigail, né? Ela tinha um marido que era chamado filho de Belial. Meu Deus, que homem perverso. Mas ela era sábia, Deus elogia ela na Bíblia. E o marido dela morreu. E ela casou com o rei Davi. Veja que mulher tão sábia. Então, quantas mulheres temos aqui? Diga, eu sou uma mulher sábia. Bota a mão na cabeça. Diga, eu sou uma mulher sábia. Cuide do seu casamento. O homem está bravo contigo. Nem seja ruim. Perdoe ele. Momô, vamos conversar, queridinho. Ah, mas pastor, eu estou que não suporto. Vai orar antes. Lava-me, Jesus. Ajuda-me para perdoar. Entenderam? Mas cuida da tua casa e protege a tua família. Segundo papel, né, de um marido, primeiro vimos que é ser cabeça, né, ser o líder. O segundo papel de um esposo, de um bom esposo, é amar sua esposa. Vamos ler aqui em Efésios 5:25. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, qual é o exemplo de amor que nós temos? Se eu quero ser um bom marido, eu tenho que olhar para Cristo. Então, Cristo é o referencial de amor. E o amor de Cristo é sacrificial. Daqui a pouco eu vou falar sobre sacrificial. Mas amar não é apenas, irmãos, amar não é apenas um sentimento. Amar envolve ações. Então, muitas pessoas confundem amor com aquele amor romântico, apaixonado apenas, e não tem atitudes. Então, o que é que amor envolve? Envolve carinho, apreço, dedicação, cuidado, valorização. Então, amor não é apenas um sentimento. Amor são atitudes. Nós precisamos, por exemplo, conhecer qual a linguagem de amor do nosso cônjuge. A minha linguagem de amor é diferente da linguagem de amor de Cristiane. Por quê? Porque nós tivemos contextos diferentes, famílias diferentes, nós tivemos
realidades totalmente opostas. A minha linguagem de amor, ela é atos de serviço. A linguagem de amor de Cristiane, ela tem pelo menos 2 ou 3. Mas ela gosta de tempo de qualidade, né? E ela gosta de palavras de afirmação, certo? E presentes. Olha aí. Geralmente, qual é a linguagem de amor que a gente tem? É onde a gente, na nossa infância, na nossa adolescência, foi onde nós, talvez, sofremos traumas, feridas, faltas. Aí ali temos a linguagem de amor. Só que o que é que acontece? Como a minha linguagem de amor é atos de serviço, então eu acho que servindo Cristiane, ela vai se sentir amada. E ela não vai. Né? Aí ela acha que me dando um presente, eu vou me sentir amado. E eu não vou, porque ela se sente amada assim. Então eu tenho que saber qual a linguagem do meu cônjuge e falar a linguagem dele, e não a minha. Porque geralmente a gente fala, né, da nossa forma, da nossa maneira. Então, amor não é apenas um sentimento. Amor são atitudes, é doar-se. Por isso que eu falei de amor sacrificial. O que é um amor sacrificial? Mesmo quando você está cansado, mas você dá atenção ao seu cônjuge. Mesmo quando, né, você está estressado, super pressionado no trabalho, mas você sabe que você tem a sua esposa, tem os seus filhos, e que você vai sacrificialmente se doar. Sacrificialmente você vai dar tempo, né, de qualidade. Então, abrindo mão dos nossos direitos, agradando o outro, não a si mesmo. Pensando primeiro no outro, isso é amor sacrificial. Tratando bem, respeitando. Então, eu tenho que sempre me perguntar, como marido, eu estou imitando Cristo? Cristo é o meu referencial. Eu estou amando minha esposa como Cristo amou? Colossenses 3,19 diz na Nova Bíblia Viva: e vocês, maridos, amem as suas esposas e não as tratem com amargura nem aspereza. Então, às vezes nós estamos cansados, esses dias mesmos, eu estou, assim, meio áspero. E hoje o Cristiano estava falando isso comigo. Às vezes a gente fica cansado fisicamente, debaixo de pressão, né? São muitas coisas para a gente atender, são muitas demandas, e aí a gente vai ficando ríspido sem nem perceber. E eu reconheço realmente, né, que muitas vezes sem querer, não é premeditado, mas eu fico, né, áspero. Aqui diz que o marido não deve tratar a sua esposa com amargura, nem com aspereza. Na NTLH, esse mesmo versículo diz: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Então, o amor na Bíblia é prático. O amor nunca vai ser um sentimento. Eu amo se eu estiver sentindo. Não. Amor é um mandamento. Então, amar é se importar. Amar a esposa é importar-se com ela e com o que é importante para ela. Se você não lê o livro do Gary Chapman, eu recomendo que você leia As 5 Linguagens do Amor. A gente vai entender melhor, o nosso cônjuge, e nós vamos falar a língua do nosso cônjuge. E aí, quando você fala a língua do seu cônjuge, você tem uma comunicação, você é entendido e as coisas fluem, com muito mais rapidez. Mas é verdade, faça um teste. Descubra qual é a linguagem do seu cônjuge e pratique. Você vai ver que vai ser maravilhoso o seu relacionamento. Então, o ponto 2, Marcos falou sobre o homem amar, né, a sua esposa. O ponto 2 da esposa é ser submissa. Então, eu falei que o primeiro dever da mulher, né, ela deve ser uma ajudadora idônea. Mas a segunda atitude da esposa é ser submissa. Efésios 5, 22 a 24. Fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Fale comigo, como ao Senhor. Mais forte, como ao Senhor.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, ser submissa envolve mais do que respeito. Reflete o entendimento do governo do lar estabelecido pelo Senhor. Então, Deus, ele levantou o homem como cabeça, e eu vejo que é muito importante para nos proteger. Você sabe que a gente, como mulher, nós somos mais sensíveis, sim ou não? E às vezes, na nossa mente, a gente é muito contra-atacada na mente, sabia? E a gente às vezes tem pensamento que não vem do Senhor. E quando você compartilha com seu esposo, né, ele vai lhe corrigir. Epa, não é de Deus isso. Então, como é bom ter uma pessoa que está sobre a nossa cabeça, nos corrigindo, nos ensinando, nos protegendo, né? Adão não protegeu Eva. Ele foi influenciado por ela. E ela estava influenciada por Satanás. Mas Deus colocou o homem como cabeça para proteger. Então, um homem de Deus deve realmente cumprir a sua missão de proteger sua esposa, né? Cuidando dela, né? Então, a mulher deve sujeitar-se ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. Em contrapartida, o marido deve governar e exercer autoridade como Cristo, pois ele amou a igreja e se sacrificou por ela. É tão interessante a questão da submissão, estar debaixo da missão do marido. Veja, não é difícil ser submissa quando você vê um homem amando a esposa. Qual é a mulher que é amada? Tem um homem como Cristo, né? Cristo não ama a igreja, ele não se doou pela igreja para limpar a igreja, para transformar a vida dela. Jesus até hoje, meu Deus, né? Tem trabalhado na nossa vida com o amor dele. Pois quando um homem, ele exerce o papel dele de cuidar bem da esposa, como cuida do próprio corpo, né? De amar a sua esposa, de até ensiná-la, corrigi-la. Qual é a esposa que não vai se submeter a um homem tão gentil, tão amoroso, tão cuidadoso, que cuida de você? É difícil você submeter a um homem assim. Como ele fala aqui, ó, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, né? Então, quando eu honro a vida de Marcos, eu estou honrando o Senhor. Mas honrar a vida de Marcos não se torna difícil para mim, porque o amor dele me constrange a honrá-lo. Como é que uma mulher vai ter dificuldade de honrar seu marido, respeitar ele, se ele está sendo parecido com Cristo? Ele dá sempre o melhor, ele sempre é muito gentil, ele supre suas necessidades, ele se esforça para lhe alegrar. Um homem assim bom, como é que uma mulher vai ter dificuldade de honrar? Mas, se for um homem como Nabal, né, que a Bíblia diz que ele era filho de Belial, um homem insensato, duro de coração, aquela mulher foi muito sábia. Ela não batia de frente contra ele, mas a Bíblia fala que ela era uma mulher virtuosa. Ela honrava o seu marido como ao Senhor, sabe? Quer dizer para você, se seu marido fizer uma raiva a você muito grande, não pague o mal com o mal. Honre esse homem, sabe como? Eu vou honrar o Senhor e você vir meu marido. Faça a janta com amor. Não fique salgando o feijão, botando uma carne assada. Ele vai ver agora. Ele vai morrer agora de pressão alta. Ele vai pagar. Não faça isso. Você faria isso para Jesus? Aí você com certeza não, que ele nunca me faz raiva. Né? Mas honre seu marido como ao Senhor. Porque Abigail não era má com o seu marido, Deus julgou a causa dela e matou ele. Não estou dizendo que o seu marido vai morrer, não. Irmã, Deus me livre. Eu estou falando que quando você é uma mulher que abençoa seu marido, que honra ele, mesmo quando ele não merece, mas porque você está obedecendo a uma ordem de Deus. E a ordem de Deus é: mulher, honre o seu marido. Se submeta a ele. Quando você honra,
respeita, Deus vai julgar a sua causa. Deus vai julgar a sua causa. Agora, quando você mesmo julga, deixa ele chegar. Deixa ele chegar. Deixa ele chegar. Não faça isso. Vá para o parque dar umas voltas, correndo. Deixa a adrenalina sair. Né? Vai fazer exercício. Bota lá na tua televisão uns exercícios. Para que quando o marido chegar, tu esteja mansa. Né? Eu me lembro, eu vou terminar a minha parte para passar para Marcos. Né? Porque a gente precisa ser submissa. Né? Honrar o nosso marido. Sejam mulheres submissas como ao Senhor. Reconhecendo que Ele é o cabeça. Se Ele está errando, não está te dando ouvidos, ora por Ele. Jejua por Ele. E seja boa com Ele. Quem está aqui? É totalmente contrário à nossa natureza, sim ou não? Porque a natureza carnal vou salgar as comidas tudo, vou queimar. Vou pegar o paletó dele, vou queimar hoje. Quando ele chegar lá, vai ter uma... Não, essa velha mulher morreu. Você é uma nova criatura, amém? Você vai ser uma bênção. Minha gente, quando você é uma bênção num homem que está bem duro, olha, qual é o homem bem ruim que ele não amolece com a gentileza? Pode não demonstrar, só continua perseverando. Tu vai ganhar teu marido para Jesus, amém? Mas seja uma mulher que se submete, que honra, que respeita, vigia a língua na hora da raiva, não desrespeite ele, amém, irmãos? A terceira função, né, do marido, o terceiro papel que o homem desempenha é o de provedor. Então, nós vimos o primeiro, que é ser líder, ser o cabeça. O segundo, amar a sua esposa. E terceiro e último, ser o provedor do seu lar, o provedor da sua esposa. Olha o que Paulo diz em Efésios 5, 28 a 30. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, essa expressão aqui de Paulo, ninguém odiou o próprio corpo, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, Paulo está dizendo, olha, Cristo, ele alimenta e cuida da sua noiva. Ele está dizendo, os maridos também devem fazer isso. Então, quem traz a provisão é o homem. Quem cuida das necessidades do lar e da sua esposa é o homem. Os dois podem até trabalhar, né? A gente não tem problema com relação a isso. Mas quem é aquele que mantém, o provedor principal é o marido. Às vezes até a esposa pode ganhar mais do que ele. Ok. Mas ele tem que ser o mantenedor. Ele deve ser o provedor. Deus o colocou nessa posição. Então, um rapaz que é solteiro. Quantos rapazes solteiros temos aqui? Então, vou falar para vocês. Vocês só podem pensar em casar quando vocês tiverem condições de manter uma casa, de manter um lar. Né? Eu quero me casar. Mas você não tem perspectiva nenhuma de manter aquela casa, aquele lar, sustentar aquela mulher. Então, você não pode casar. Né? Então, só deve se pensar em casar alguém que está preparado, no caso dos rapazes, para manter a sua casa, né? Ter um emprego, né? Ganhar de forma que seja suficiente para suprir as necessidades, né, de um lar. Mesmo quando trabalham os dois, né, Marcos? Às vezes ganham um salário, não é suficiente, então a mulher ajuda, né? Mas o homem tem que ter essa consciência da responsabilidade, né? Olha Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, ou seja, vá trabalhar, apronta a lavoura no campo. É claro que essa sociedade era uma sociedade agrícola, né? Mas se a gente fosse falar hoje, nós falaríamos, né? Vá trabalhar, né? Vá se desenvolver profissionalmente e depois edifica a tua casa. Então, Provérbios 24, 27 deixa muito claro, né? Não adianta apenas se casar com a vontade, com o amor romântico. Não. Você precisa, como homem, falando para os homens aqui, você precisa ser o provedor do seu lar.
E último, sobre o casal, né? O papel de cada membro, no caso da esposa, o homem é o provedor e a mulher é a administradora. Fale comigo, administradora. Então, nosso papel é administrar o nosso lar, como ajudadora. Deus nos chamou como ajudadora, auxiliadora. Né? Então, como auxiliadora, nós somos conselheiras do nosso marido. Mas também, Deus conta conosco como aquela que tem a responsabilidade de cuidar do nosso lar, de cuidar da nossa família. Né? A mulher ela é muito sensível. Então, o que Deus quer de mim e de você é que a gente edifique bem a nossa casa. A gente fica de olho como estão as coisas, como está o filho, se está triste, se não está, se o marido tá bem, se não está bem. Então, Deus colocou essa sensibilidade para a gente edificar, tomar conta da nossa casa, né? Provérbios 31, eu gosto demais de Provérbios 31, a partir do versículo 10, Deus faz uma relação, depois você lê em casa, do versículo 10 até o 31, de Provérbios 31. Vai falar sobre a característica de uma mulher, né, que é uma mulher sábia, é uma mulher que edifica a sua família. Qual é a postura dessa mulher? O versículo 27 de Provérbios 31 diz assim: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Olha só como Deus vê quando uma família é bem ajustada, os filhos são educados, são estruturados emocionalmente. Conheça a dona dessa casa. Queira conversar com essa mulher. Ela é uma mulher virtuosa. Uma mulher que cuida bem do marido e dos filhos. É uma mulher virtuosa. Mas você sabe, né, que o diabo, ele não quer que a gente ocupe o nosso lugar. Primeiro, ele quer que a mulher se sinta inferior. Quer dizer que eu fique em casa e ele trabalha. Você sabe que quem trabalha em casa trabalha mais que o homem. Sabia disso? Né? Se você tiver condições de botar uma secretária para fazer pelo menos uma faxina, ajude sua esposa. Porque trabalho doméstico é pesado. Mas sabe de uma coisa? Né? A mulher de Provérbios 31, ela acorda cedo para dar ordem às suas servas. Olha que mulher virtuosa. Ela tinha secretárias que ficavam tomando conta da casa dela. Mas sabia que ela estava lá olhando se estava bem feito, se não estava bem feito. Porque ela é a dona da casa. Já imaginou uma dona de casa que não sabe fazer nada? Aí quem manda na casa vai ser a secretária e vai te expulsar da casa dela. Porque tem secretária que é muito folgada, não é verdade? Então, assim, a mulher sábia, ela cuida bem do seu lar, né? Ela toma conta da sua casa. E quando vem os filhos, ela cuida bem dos filhos. Eu quero te falar uma coisa, às vezes, uma mulher, ela precisa deixar de trabalhar por uns 3 anos. É meu conselho. Sabe por quê? Porque a sociedade que está aí fora diz: ei, bota o bebê na escola com 6 meses. Bota o bebê na escola com 4 meses. Aí bota no hotelzinho. E aí a criança já fica lá sem você. Não vai olhar, às vezes não dá tempo da hora do almoço, está com a criança. Só pega de noite e é uma criança criada pelos outros. Sabe qual é a crise da nossa sociedade? Orfandade, minha gente. Filhos criados sem pai, sem mãe, porque os dois só querem saber de ganhar dinheiro e estão perdendo os filhos. E os filhos ficam sem identidade, ficam se sentindo abandonados, carentes. Hoje é uma crise na identidade sexual, sim ou não? Ninguém sabe. Nasce com o sexo e diz: eu não quero esse sexo. Mas é porque não teve pai nem mãe. Porque o pai da identidade, o pai da direção, o pai, né, ele conduz a um propósito, mostra o filho. Mas o pai está trabalhando. Aí antigamente a mãe ficava cuidando das crianças. E às vezes ia para a escola com 6 anos. Hoje, levar uma criança com 3 anos, já está muito velho com 3 anos. Quem é que vai criar teus filhos? Quem é que está formando a personalidade? Quem é que está dando a ele identidade? É sua responsabilidade. E depois que você perde toda a infância do seu filho, tu vai lamentar muito por causa do vácuo, do vazio que eles têm, uma carência terrível, porque foram criados órfãos.
Pais vivos que não cuidam dos filhos. E botam no celular o tempo todinho, porque não quer brincar um pouquinho. E as crianças agora, de 2 anos em diante, já estão ficando com a mente acelerada. Crise de ansiedade. Pai e mãe que não quer ficar gastando tempo para ficar conversando com o filho, brincando com o filho, lendo a Bíblia com o filho. E nós, como igreja, não podemos entrar nessa onda da sociedade. Nós temos a Bíblia e Deus nos ensinando que a gente deve cuidar dos filhos. Só tem 2 amém, mas é isso mesmo. Você que vai casar, o filho é teu, toma conta dele. Porque quando ele crescer, vai ser reflexo do teu investimento. Se você não investe nada, tu vai chorar muito de tristeza. Teu filho perdido, desnorteado, sem saber quem é, para quem nasceu. Eu acho que eu sou um cachorro. E se comporta como um cachorro, e se comporta... Eu vi numa reportagem, minha gente, pessoas humanas que botou na cabeça que é um animal. Isso, sabe o que é? Não teve pai, mãe para criar. E muitas vezes não teve nem ninguém da família. Foi lá em qualquer pessoa. Botou qualquer pessoa. Isso é muito sério. A gente não pode perder nossos filhos nem nossa família. Você pode deixar de ter sua profissão, de ganhar seus dinheiro, mas vai compensar. Depois tu vai ver o investimento. Teu filho equilibrado emocionalmente. Tendo um pai que diz não. Tendo uma mãe que bota carinho. Tendo pai e mãe que bota limite. Também que sabe ler a palavra. Que sai junto para comer pizza. Que sabe jogar futebol. Que fica um tempo junto lendo a Bíblia. Crianças saudáveis. Eu e você temos que nos consertar. Amém, irmãos? Quando eu vejo meus meninos aqui, foi uma escolha que eu fiz. E eu digo, muito obrigada, Jesus. De educá-los na casa de Deus, de educá-los lendo na Bíblia, de educá-los buscando o Senhor. Ah, pastora, mas você não ganhou rio de dinheiro. Mas eu estou tão feliz vendo meus filhos aqui crescendo, querendo servir o Senhor, equilibrados nas emoções. A gente tem que se importar com os nossos filhos, com o futuro. Você vai colher o que você está plantando hoje. Entendeu, irmãos? Nossos filhos são reflexo de toda uma caminhada, de toda uma construção. A gente não queria filhos de pastores frustrados, revoltados, como tem muitos por aí. Muitos filhos de pastores que não querem nem saber da igreja, não são envolvidos no ministério, revoltados, porque a igreja era uma concorrente deles. E a gente pediu muita sabedoria a Deus. Ainda estamos pedindo, que não terminamos a nossa jornada. Ainda temos alguns anos com Abner. E a gente pedia muito a Deus sabedoria para envolvê-los também na obra de Deus, não deixá-los de fora. Então, às vezes as pessoas, que coisa linda, Adriel e Abner, mas só eu, Cristiane e Deus sabemos o preço a ser pago. E horas de conversa, de investimento, tirando férias juntos, viajando, fazendo tempo a sós com Deus. Aliás, o culto doméstico, lendo a Bíblia antes de dormir. Com quem está, quem é seu amigo, não vai não, dormir na casa de ninguém não. Assim, isso foi repetidas vezes. Então, nada vem por acaso. A gente só vê o resultado final, mas não sabe o processo. Mas vale a recompensa, viu? Esse investimento é maravilhoso. Quantos solteiros temos aqui? Então vamos encerrar para vocês, tá? A gente falou só de marido e mulher. Aprendam, solteiros. Temos poucos minutos, eu sei que a hora está bem avançada, a gente já falou muito aqui hoje. Vamos encerrar de forma bem sucinta, mas vamos falar para os solteiros. Qual é o seu papel enquanto solteiro? Você está morando com seus pais, então primeiro você deve obedecer seus pais. Efésios 6, verso 1. Vamos ler? Solteiros comigo? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É justo. Então obedeça a seu pai e sua mãe. Seja um filho, uma filha obediente. Um filho obediente agrada, alegra o coração do pai e da mãe. Independente de quem seja seu pai e sua mãe. Mas a menos que ele, que aqui está dizendo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, se seu pai e sua mãe pedir para você pecar,
aí não é no Senhor. Aí você está autorizado pelo Senhor a desobedecer. Certo? Você continua submisso, mas você não vai obedecer uma ordem para você pecar. Mas se o que o teu pai e a tua mãe está pedindo não é pecado, qualquer outra coisa, aí a Bíblia está dizendo, obedecei. Porque isso é justo. Amém? E até às vezes o pai não é crente, ele não entende quando o filho se converte, proíbe de ir para o culto, obedeça. Fique em casa orando, jejuando pelo seu pai, sua mãe. Você sabe que o bom comportamento constrange os pais. Os filhos solteiros vão ganhar seus pais, não é se rebelando, nem batendo boca, é obedecendo. Próximo. Falei pouco, ele estranhou, entendeu? Honrar os pais. Efésios 6:2. É uma sequência aí. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Interessante, porque o primeiro mandamento que contém uma promessa é honra teu pai e tua mãe. E qual é a promessa? Para que te vá bem, ou seja, você seja abençoado e tenha uma vida longa. Se você quer viver muitos anos, então você precisa começar a honrar seu pai e sua mãe. Cada momento de honra do seu pai e da sua mãe está sendo acrescentado mais um dia de vida, mais um dia de vida, mais uma semana de vida. Já pensou? Que tem pessoas que morreram cedo por quê? Desonra. Morreu tão jovem, provavelmente desonrou pai e mãe. E é tão interessante, quando um filho é honroso, não tem dificuldade no casamento de honrar o marido. E nem desonra a liderança. Você sabia que quando um filho bate boca dentro de casa com os pais, fala de qualquer jeito, essa pessoa quando casa, é briga no casamento, porque não respeita o marido. Já não respeitava em casa. Casa também não respeita a autoridade. E começa a ter problema com liderança na igreja. Porque a honra começa desde a nossa família. Aí você pode dizer, ai, e agora? Agora honre. Peça perdão aos seus pais, se você fez ele sofrer muito. Peça a bênção de Deus. Quando a gente vai lá e pede perdão, Deus começa um novo tempo na nossa vida. A terceira coisa que colocamos aqui é ajudar seus pais. Então, você que é solteiro, ajude seus pais. Como? Nos serviços domésticos, lavando louça, enxugando louça, varrendo a casa, arrumando seu quarto. Ixi. Vamos ter uma conversa com Márcia. Pelo grito da mãe. Ai, Márcia. Já a gente conversa contigo. Então, ajude seus pais. E você que é solteiro e trabalha, ajude financeiramente. Ajude financeiramente. Mas pastor, meu pai e minha mãe ganham bem. Mas é tua obrigação. Diz assim, papai, mamãe, pai, mãe, painho, maninha, como você chama. Deixa eu pagar a internet aqui de casa. Deixa eu pagar a conta de energia. Me dê aí alguma coisa para eu ajudar. Sabe, isso é justo também. Se você já trabalha, é justo que você ajude financeiramente. Se você não trabalha, então ajude manualmente, braçalmente, né? Nos serviços que uma casa tem, e é muita coisa. Colocar o lixo para fora, né? Arrumar a casa, lavar banheiro. Às vezes seu pai e sua mãe não tem diarista, não tem secretária. Então ajude seu pai e sua mãe. E também quando ajuda em casa, vai ser um bom marido e uma boa filha. Quem não ajuda a mãe não sabe fazer nada quando casa, só faz raiva ao marido. Então, comece ajudando. Eu me lembro do testemunho do pastor Ibe. O pastor Ibe foi conhecer a pastora Andréa, quando eles eram solteiros, mas na casa da pastora Andréa, a sobremesa que a gente tinha feito era ela. E ele, que delícia, quem fez? Aí o pai dela, foi Andréa. Ele disse, que menina tão prendada. Então o pastor Ibe começou a admirar Andréa, solteira, por conta do elogio dos pais dela. Olha que coisa maravilhosa, né? E por último, cuide dos seus pais na velhice. Nós
Temos ouvido falar de tantos filhos que na velhice abandonaram seus pais. Colocaram seus pais num abrigo, né, numa casa de repouso. Eu sei que essa cultura americana, lá nos Estados Unidos tem muito isso, mas nós precisamos seguir a cultura oriental. E a cultura oriental é de cuidado até a velhice. Mesmo você que casou, mas você tem o dever de cuidar dos seus pais até a velhice. Então, diz aqui, olha, 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus parentes, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, alguém que não cuida dos próprios parentes, né, em primeiro grau, tá, queridos? A gente também tem que explicar, né? Que às vezes a pessoa se sente obrigada a cuidar do tio, da tia, né? E não sei quem, não. Tua obrigação é com teu cônjuge, teus filhos e pai e mãe, no sentido de cuidar na velhice, certo? Mas a Bíblia é clara em dizer: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então é bom que você tenha a sua própria casa, né? Que você more talvez um pouco distante, né? Separado geograficamente. Então isso é saudável. Agora, isso não significa que você vai se esquecer dos seus pais. Isso deve ser para toda a nossa vida. Amém? Então nós vamos ficar em pé para a gente orar. Eu sei que a gente se prolongou um pouquinho, mas encerramos essa quarta-feira. Tínhamos que falar hoje tudo, porque próxima quarta nós estaremos com a confraternização dos líderes de células e de ministérios e não teremos o culto à noite. E na outra quarta, que é a última de novembro, nós vamos estar aqui com a nossa festa da alegria, festa das cores, festa de gratidão ao Senhor. Então, por isso que a gente encerra hoje, foram apenas 2 quartas-feiras sobre a família. E em dezembro, nós vamos ter as quartas proféticas. Nós vamos estar aqui profetizando para 2025. Amém? Então vamos orar. Dê a mão aí a alguém da tua casa, se não, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. Vamos orar, encerrando esse culto da família. Senhor, obrigado por esse tempo, compartilhando os princípios da tua palavra. Eu sei que alguns deles, Senhor, nos confrontam, nos desafiam, mas que coisa boa é a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nos ajude, Senhor, a desempenharmos os nossos papéis. Os maridos que estão aqui, as esposas, os filhos, cada um cumprindo o seu papel. Teremos casas abençoadas, lares abençoados que abençoarão outras famílias dessa cidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, dá um abraço aí, quem estiver perto de você. Vai na paz.